Oi, Viviane, Vanessa, Olá, Vanessa, como vai? tudo Tudo bom? bem, Boa Raquel? noite. Sou a Vanessa. Já É chamei porque eu aqui falei com a alguns. Viviane agora. Oi? Acabei de falar. Desculpa a minha voz, tô desde o dia 21 que eu tô com a voz desse jeito, tá? Então, não sei o que que é. Se é emocional, se é gripe, o que que é, mas vamos fazer a live assim mesmo. Com certeza. Eu também fiquei assim, viu? Foi quase um mês. Peguei uma É, virose, na na sequência fiquei segunda-feira eu dei assim. duas palestras, então acho que forçou mais ainda, sabe? Eu acho que ajudou bastante a ficar pior. Eu não sei se está todo mundo me ouvindo, não sei. A Oi, Viviane entrou. pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Olá, Vivi. Oi, Van. Tô tentando colocar Esse povo, aqui. esse povo do sotaque soteropolitano, gente. Sotaque bom demais. Estou falando que eu já morei na Bahia e eu amo a Bahia por isso. Pois A é, gente eu não sou a única consegue. que eu tenho um sotaque menos puxado porque eu sou do Pará, você acredita? Ah, mas mesmo assim é um sotaque bonito. Eu sou mineira, mas ninguém acha que eu sou mineira. Eu acho que Marcela tá tendo algum problema para entrar. Vamos ver se ela aparece aqui no chat. Já mandei convite para ela, mas a gente vai começando e quando ela aparecer, ela Ela entra comentou que ia aqui. atrasar um pouquinho, mas acho que Ah, a gente pode foi? ir começando. Foi. Com A gente pode certeza, com começar, né? certeza. Ela entra. Pois é. Hoje Raquel, o tema queria que está você se apresentasse aí para o pessoal, né? Falasse um pouco aí do Instituto, de você, para que as pessoas possam te conhecer melhor. Bom, é comigo que você falou ou foi com a Não, com Viviane? você. Ah, tá. Desculpa. É, eu sou uma mineira em terras capixabas. No momento, eu estou presidente do Instituto Infância Protegida, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Me dedico exclusivamente ao Instituto. E a gente trabalha com crianças vítimas de todo tipo de violência, né? Seja ela física, emocional, institucional, e também com a questão dos crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. A gente trabalha com as crianças, a gente trabalha no sentido preventivo, com palestras, com cartilhas, com eventos que nos convidam para ir, ou então a gente dá um atendimento pós-crime, né? A gente também recebe as vítimas, as famílias, dá o suporte, a gente tem uma equipe jurídica e também tem outros profissionais, como psicólogos, dentistas, pediatras, que são todos voluntários. Então, a gente tem um trabalho bem intenso, por mais que seja pesado o assunto e o trabalho, é gratificante porque alguém tem que fazer. E quando a gente se dispõe a isso, a gente tem que fazer com amor, né? E ainda mais para ser voluntário, tem que ter mais amor ainda nisso. E, como eu te falei, eu estou meio rouca porque segunda-feira eu dei duas palestras numa escola na parte da manhã e na parte da tarde. Foi direcionada aos pais. Nós conversamos com os pais para, numa segunda ida à escola, conversar com os pré-adolescentes e com os adolescentes, porque não adianta você conversar com eles sem antes conversar com os pais, porque a gente quer unir escola, pai e criança, né? Perfeito. Fazer um tripé ali para poder ver se a gente consegue evitar determinadas situações. Com Mas essa sou certeza. eu. Com certeza. A gente vem acompanhando aí o seu trabalho no Instituto, né? Com muita admiração pelo que você Imagina, faz. eu tenho que pedir a Deus que orem mais por mim, tá? Estão orando pouco.
Você é de uma terra boa. Vou aí comer uma muqueca capixaba aí com Moqueca. você. Minha É a família moqueca, também é daí, exatamente. viu? Minha família parte de Hã? pai é toda capixaba. Minha família parte de É pai é toda mesmo. capixaba. É. Que Pois coisa é, a gente boa. aqui da associação, Raquel, trabalhamos com as famílias, né? Com o elo, exatamente com esse elo da instituição, com as famílias, né? E os alunos. E exatamente protegendo os alunos, no caso, é uma proteção diferente aí do Instituto, mas é uma Deixa eu só te contar um minutinho só, porque se eu não falar com ele, ele vai ficar chateado. claro. É um amigo das Já vi crianças, aqui. um amigo das crianças e um grande amigo nosso é o Nelson, lá de Rio Grande do Sul, um grande gaúcho, um grande amigo. Se eu não falasse oi com ele, ele ia ficar triste comigo. Boa noite, Nelson. É um Boa grande que noite, Nelson. Tô ele é vendo do Instituto aqui. Proteja, lá do Rio Grande do Sul. Exato, tô vendo Mas pode aqui. continuar, desculpa, porque se eu não Somos falasse todos com ele, depois ele guerreiros ia aí, falar né? comigo. Nessa luta de proteção. E, então, a associação ela trabalha bem nessa questão, né, da instituição, da responsabilidade institucional, de preservar os valores, né, das famílias dentro desse Sim, elo aí da educação. Né? Então, hoje o homeschooling como forma de educar, ele não é uma realidade para todas as famílias, por questões, inclusive, sociais e de possibilidades. Então, mas a gente chegou exatamente para mostrar para os pais a importância da vigilância, né? Da vigilância, do acompanhamento, porque estamos vindo aí de um período muito grande de apropriação cultural no país, enfim, que vem levando, dentro da educação principalmente, a muitas famílias terem surpresas desagradáveis ao longo do caminho. Os pais entregam seus filhos à escola, costumavam entregar com muita confiança. E esses filhos vêm sofrendo uma série de assédios dentro da escola, de todos os níveis, de bullying, né? Enfim, uma série de questões aí vem acontecendo com crianças dentro da escola, tentativa de ideologia, de impregnar ideologias e destruição de valores familiares, como religião, enfim, uma série de situações. E nós estamos aí exatamente nessa luta do combate a esse tipo de... que também é uma violência, né? Não deixa de ser. Raquel, quando você falou aí agora, desculpa te cortar, Viviane, mas o que as pessoas às vezes não entendem, eu até frisei isso na palestra de segunda-feira, é que do portão, quando o pai ou a mãe ou o responsável entregam aquela criança ou aquele adolescente na mão daquele funcionário que fica ali no portão recebendo as crianças, do portão para dentro, a partir daquele momento, a tutela daquelas crianças é responsabilidade daquela instituição. E qualquer coisa que acontecer ali, civil, criminalmente, o que for, é responsabilidade daquele órgão ali. E tem gente que não entende isso. Né? E aí entra o nosso tema, né? Violência institucional. Exatamente. O que está faltando, está vendo que é uma omissão, uma negligência, porque está faltando um olhar mais apurado para o que está ocorrendo dentro das escolas. Raquel, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi, Marcela. Não me pergunte coisa muito difícil, não, porque se eu não puder responder... Não, é de experiência. A gente vem percebendo, desde quando a gente formou a associação e regulamentou ela, que os pais estão tomando coragem. São tímidos, mas estão tomando coragem em prol dos seus filhos. Você percebe isso na sua área também penal? Olha só, eu até conversei com uma amiga dos Estados Unidos, ela me perguntou como é que foi a palestra e tal, não sei o que. Eu falei, olha, juntando a parte da manhã e juntando a parte da tarde, não deram 40 pais. E assim, tudo bem que o convite foi enviado e não era obrigatório, mas assim, em se tratando de
preocupação com a segurança dos filhos, eu acho que está faltando um pouco mais de empenho por parte dos pais para poder se inteirar. Nós estamos numa situação de crise em todos, não é só na escola, em qualquer lugar. Hoje você não pode entrar na internet para poder olhar o saldo da sua conta, que você se depara com violência de tudo quanto é tipo, linkado à criança e ao adolescente. Então, assim, está faltando o quê? No meu ponto de vista, um pouco mais de empenho dos pais, né? Raros são os que se manifestam. E quando se manifestam com muito medo. Medo de denunciar e sofrer alguma coisa. Então, assim, até mesmo medo de denunciar algo relacionado à própria escola. Né? Então, eu acho que está faltando, se alguns outros órgãos não fazem, que a gente faça, vocês aí, a gente aqui, o quê? A gente tem que usar nossas redes sociais para encher de informação sobre essa questão de denúncia na questão das crianças dentro das instituições. Elas estão sofrendo, né? E aqui eu não estou vendo nada assim de positivo, não, Viviane. Eu tenho visto, pelo contrário, dificuldade. Mas como eu postei em uma das fotos da palestra, que estejam 1.000 ou 1.000.000 sentados ouvindo, ou a gente vai até lá para a gente falar, porque é o nosso papel. Sim. Perfeito, Raquel. Então, a gente já pode começar com o nosso tema, que é exatamente essa violência institucional. É aquele tipo de violência que acontece dentro das escolas, cometidas por diretor, funcionário, professor e os próprios alunos. Não é isso? Isso. E o pior é que essa violência institucional, ela também, quando fala em violência institucional, a gente fala também de creches, a gente fala também de médicos. Por quê? Por que de médicos? Porque às vezes as crianças vão ao médico por algum motivo. Ocorreu isso aqui, da responsável pela criança levar a criança por causa de um corrimento, e ela está com marcas no pescoço. Desculpa. É porque o material de live está no instituto e eu estou no meu quarto. Marcas no pescoço e um hematoma bem significativo na coxa. E eu depois perguntei, quem examinou, a médica que examinou, fez alguma pergunta com respeito a isso? Porque qual que era o papel do médico? Isso é o quê? Como que isso aqui foi provocado? E nós temos por lei, e tem um link direto de um número que é direcionado à denúncia para que o médico possa ser preservado. O médico não perguntou. Houve o quê? Uma negligência ali, uma negligência institucional. Sim, então, por isso que eu preciso falar que os médicos também e todos os agentes públicos, se é institucional, tem a ver com instituição, né? Então, você deixa aquilo que Viviane falou, Viviane ou a Vanessa, não sei, que falou, você deixa a criança ali, vira as costas e você vai trabalhar, né? Porque você está deixando ali porque você não está a fim de cuidar delas, não. É porque é um local que elas vão aprender e a gente acha que pelo menos estão seguros. E muitas vezes deixa com muita confiança, né, Raquel? Deixa assim, acreditando que ali ela está fazendo melhor em deixar aquela criança naquele lugar, que ela está bem assistida, que deixa cheio de esperança até, né? Numa formação, num futuro, em uma série de coisas. Por isso que eu falei da surpresa muitas vezes. Eu sei que muitos pais estão adormecidos. Essa dor que você falou, a gente está tendo uma grande procura, mas ainda assim é muito pouco para o universo, né? E a gente tem procuras, às vezes, que não se concretizam as denúncias por conta de declínio. Eu estou preferindo, por questão de convenção social, de estar legal com todo mundo, não levar adiante. Né? Principalmente no caso que não chega a ser, quando o que a gente trata são de agressões
como é que eu posso dizer assim, do nível social, né? Do nível socioeducativo entre as pessoas. Então, acontece muito isso da família acabar desistindo, não querer se expor, porque vai expor aquele menor. Sim. Principalmente em colégios particulares aqui de Salvador. A gente está com um caso aqui agora, né, que não é um caso da associação, é um caso público, que veio a público, porque foi anteontem, um aluno agrediu outro aluno dentro de um colégio particular de Salvador, e o aluno mais novo, do 6º ano, está internado, hospitalizado, com o rosto, segundo as reportagens, desfigurado. Mas assim... Misericórdia. Entendeu? Então, aí entra todo um processo nisso, né? O que levou essa criança a agredir a esse ponto, a instituição em que estava com elas aos seus cuidados, até que ponto ela é responsável, até que ponto ela deveria interferir, até que ponto a família desse agressor não percebeu ou não sabia que ele sofria de alguma coisa ou poderia causar risco a outra criança. Então, existe uma série de fatores aí, né? E de instituições. Existe, na verdade, aquilo que a gente chama de um ponto de partida, né? Sim. Um ponto de partida. Pode até ser vinculado a um tipo de violência institucional. Às vezes, uma incitação do professor em sala de aula é um a tipo gente de não violência. sabe, a negligência do professor com relação à agressividade desse estudante também. Eu até... Você falou uma coisa muito importante aqui. No intervalo entre duas palestras, eu estava conversando com uma servidora dessa escola, ainda comentei, falei assim, seria muito interessante e importante se o governo, tanto municipal, estadual, federal, investisse em ter pelo menos um psicólogo ou uma psicóloga na escola. De verdade, né? No começo, porque se esse menino chegou a esse ponto, ele deu alguns sinais antes. É um problema na escola, é um problema... Misericórdia, o que é isso? Quem está sofrendo violência aqui é meu negócio aqui, não é nem... na escola o problema, é em casa. Então, assim, um psicólogo detectaria melhor e talvez pudesse ter sido evitada essa lesão tão grande no rosto do outro adolescente e essa situação toda. Então, assim... Raquel, a gente tem uma coisa particular, eu não sei se acontece com você. A gente recebe na associação algumas denúncias, mas os pais não querem se expor. Eles vêm até a gente, relatam, pedem nossa ajuda, mas dizem claramente, não, eu não quero que o nome de meu filho vá para a escola, para a direção da escola falando sobre isso. Então a gente não pode agir. A gente não pode proteger. Como é que vocês vão agir se eles darem para vocês, como se diz, uma procuração para falar em nome deles? Fica difícil. Não, é isso, porque a gente pode até em um primeiro momento, como associação, afinal de contas, uma associação é para isso, é para falar pelo coletivo, a gente pode, inclusive, chegar e ter uma conversa. Ó, temos um aluno da sua escola aqui, tal e tal, em um primeiro momento. Mas a gente tem que ter uma autorização para que essa criança seja exposta, não publicamente, mas sim, de maneira... Eu falei procuração, porque aqui a gente está, né? Porque normalmente a gente só fala com a procuração na mão, né? Quando a gente tem cliente e tal. Mas, assim, realmente fica difícil. O que eu acho que a gente precisa conscientizar os pais é que é responsabilidade deles a denúncia, porque isso é omissão, e a gente esbarra onde? No crime de omissão. Então, querendo ou não, se você for olhar, é um efeito dominó, você encosta em um e vai incorrendo em vários crimes. Inclusive, é o meu ponto de vista, assim, talvez eu possa estar sendo muito radical. Não, talvez eu possa estar sendo radical, mas eu acho que... Sabe, eu dei um aperto na palestra, porque eram pais. Falei, olha, se uma mãe ficar sabendo que o pai está abusando da criança, essa mãe se cala, eu rasguei o verbo, falei, olha, a pessoa vai responder pelo crime de estupro de vulnerável com agravante. Por quê? Porque ela tem o dever de proteção
e não protegeu, ou seja, a pena do estuprador... Acho que a Raquel travou. Percebi que uma regalou o olho, eu falei, vixe, será que tem algum problema? Então, assim, tem que chegar, e desculpa o termo bem jovial que eu vou falar, tem que bater a real. Sim. Tem que falar mesmo, olha, isso é omissão, isso pode acontecer um pingo, mas isso pode virar um círculo, isso pode virar uma folha inteira arriscada. Nunca chega para o mais grave, e antes de acontecer, aquelas coisinhas pequenininhas, né? Assim como a gente Sempre já está um negócio grande. Pode usar como exemplo um professor que faz apologia a crime em sala de aula, o pai que fica sabendo disso através do filho, não chegar na escola e falar, o pai está sendo omisso, ele tá corroborando, ele está simplesmente permitindo, dando o consentimento para que esse professor continue, sabe? Então, assim, a gente esbarra aqui na associação, infelizmente, com o medo, com o receio, para não falar a palavra mais pesada, né? Eu não queria falar a palavra mais pesada, mas assim, uma espécie de covardia mesmo dos pais. Pior que covardia, negligência, omissão. Que não vai existir. Porque a escola ela tem que proteger o aluno, né? Ela tem que preservar a identidade daquele aluno. Então, assim, a maior parte do que eu vejo, do que a gente vê, é os pais, não, eu tenho medo de que meu filho seja perseguido. Não vai ter perseguição. Porque se o professor perseguir um aluno, esse professor vai ser demitido. Ele não tem que estar ali, né? Mas, infelizmente... E demitido, por favor, procure outro tipo de profissão, né? Porque depois ele vai para uma outra escola e comete a mesma coisa. Isso é porque a gente não sabe se numa escola anterior ele já não tenha cometido isso. Não, e é muito importante o posicionamento, né? A gente sempre enfatiza isso, a questão do posicionamento. Não é um posicionamento radical, briguento, digamos assim. É um posicionamento de vocês terem um diálogo, né? Um diálogo com a escola. Olha, isso não está bom. Meus filhos estão sofrendo tal situação aqui dentro. O que é que vocês estão pretendendo fazer, né? Ter uma situação onde você deixe claro o que está acontecendo para a escola, o que o seu filho está passando. Busque, e muitas vezes o que a gente tem notado é que, assim, e o que a gente aconselha a nossos associados é buscar sempre com o corpo docente da escola uma boa relação, porque muitas vezes os professores são incontroláveis, né? Mas quando você tem do lado... Antes de começar a live aqui, eu passei um áudio de um diálogo que eu tive hoje para as meninas com a coordenação da escola das minhas filhas. Então, assim, às vezes o que os professores fazem ali na ponta, eles não estão sabendo que aquilo está incomodando e nem que eles estão fazendo. Então, se a família não fala com a coordenação, tem que ter um alinhamento de valores, de chegar para a coordenação e falar: o que eu espero da escola é isso. Você pode me ajudar em quê para manter essa necessidade da nossa família? E ali buscar, né, para que a escola também não seja pega de surpresa. E eu digo a escola enquanto instituição, porque um coordenador, um dono de escola, um diretor não consegue estar em todas as salas ao mesmo tempo, sabendo o que o professor está ali na ponta falando, né? Olha só, você estava falando aqui e minha cabeça... se fosse da instituição de vocês aí em Salvador, eu sugeriria uma reunião nem que seja com os diretores e pedagogos das escolas, porque dá trabalho, mas pelo menos uma reunião mensal com os pais para fazer tipo assim, vamos fazer aqui o balanço do mês, como é que foi o rendimento do teu filho, da sua filha, e se for o caso, levantar alguma situação que está ocorrendo sem citar o nome da criança ou do adolescente. Eu acho que isso sabe o que está acontecendo? Não tem mais, eu não sei, eu não ouço mais escutar reunião de pais e mestres. Existe isso ainda? Na verdade, assim, as escolas hoje, elas deixam disponível, a grande maioria das escolas deixam disponíveis os e-mails, os telefones, para a família entrar em contato, conversar e marcar horário para ir lá conversar. O que a gente tem de feedback de escola é que os
pais não se posicionam em relação aos seus filhos. Eles Pois ficam é, mas muito isso chama-se comodismo, porque isso é eles ficam muito no comodismo. WhatsApp de sala, discutindo, falando, e aí a gente percebe pouca reação de um ou outro pai que diz assim, olha, eu mandei um e-mail para a escola, eu conversei com o fulano da escola. E todo mundo, sabe, Raquel, a gente percebe que todo mundo que faz isso, até agora, eles têm uma resposta positiva das escolas. E assim, Olha só, o isso é um principal é a comodismo. preservação da identidade da criança. Como no caso que Vanessa acabou de relatar, que aconteceu hoje com ela, no pedido dela, ela pediu que preservasse as filhas, que protegesse. Estava mandando este e-mail exatamente Sim, por isso. Então, assim, e a escola super respeitou, foi uma vitória, né, de um procedimento que a gente já mas vem a sua atuando escola, a sua filha estuda numa internamente. escola particular, não é, Vanessa? Sim, mas em escolas públicas a realidade é outra, né? Sim. Tipo, Por isso que eu já comecei a sentir calor aqui. e mesmo Mas em é aí que está o algumas problema, particulares. E mesmo assim, sabe? o que a gente Aí que está o aconselha problema. muito, o que a gente É o aconselha muito, Raquel, comodismo. é o comodismo, Oi? exato. O que a gente É o aconselha comodismo muito. porque ninguém quer sair de casa, tudo é na internet, tudo é resolvido. O olho no olho, acabou isso. Não existe isso. E outra coisa, tem uma coisa muito séria, que eu tenho 51 anos, é desde a minha época, não é tão comum, mas ainda acontece. A criança chega em casa e conta que aconteceu alguma coisa entre ela e o coleguinha. Aí tem aquele pai ou aquela mãe que fala assim, resolve isso, você não é, tipo assim, instiga o filho a resolver. Eu acho que não é por aí. Isso acontecia. Ah, você apanhou, você volta lá e você revida. Era assim antigamente. Não estou dizendo que exatamente seja essa situação, mas talvez o pai ou a mãe vire e fale, se vire, resolva. E não é assim, se ele levou o caso até o pai e a mãe, é porque ele está pedindo um socorro, ele está É, pedindo uma ajuda. E querendo ou não, à luz da lei, o pai e a mãe são responsáveis por ele, é dever do pai e da mãe cuidar. Então, assim, os pais hoje estão delegando o dever a babás, a escola, entendeu? Só que eles estão infringindo o 227, que no 227 é a obrigação primeira da família, depois é da sociedade, depois é do Estado. Então, eu acho que falta o quê? Diálogo. Porque as crianças, primeiro, as crianças já acordam agitadas, dormiram mal, porque estão o tempo inteiro na internet. E eu li um artigo de uma psicóloga há poucos dias, dizendo que as crianças hoje em dia estão se tornando extremamente violentas pelo excesso de tempo em rede social e vídeos e filmes. Isso é uma realidade. Então, eu costumo dizer o seguinte, tira a criança do celular, tira a criança da internet, começa a usar aquilo que a gente usava antigamente, piquenique, compra aquele quebra-cabeça de 1.000 peças, vai mostrar para o teu filho e para a tua filha que você preocupa com ele. E o diálogo é a base de tudo. Se você se mostrar amigo do seu filho e da sua filha, talvez situações na escola não ocorram. Ou ele saiba como lidar e não se iniba, não tenha medo de chegar na coordenação e falar assim, olha, eu estou sofrendo, o meu colega está me xingando assim, assim, assim. Isso é bullying verbal. a gente tem até um comentário aqui bem legal de Laís. Os pais fazem muito barulho nos grupos de mãe e pouca interação no conjunto com a escola. Isso é muita verdade, né? A gente vê isso bastante, aquela situação, parecendo que a escola é um inimigo e fica ali, temos que fazer isso, temos que exigir, eu vou mudar de escola, eu vou É muito fácil cobrar e não fazer nada, não né? vai lá falar, É muito, na hora de chegar para o coordenador, eu não vou me expor, né? é muito fácil cobrar e não fazer nada, ué, que isso? E Fádua também, que é uma associada nossa querida, botou aqui assim, esse formato de não se realizar reuniões de pais e mestres promove uma perda absurda de troca de percepção do que está acontecendo. Porque o que aquilo acontece? Que eu falei, o olho no olho, entendeu? O olho no olho. Exatamente. Hoje em dia, o que a maioria das escolas fazem? Algumas, né? Ainda fazem alguma reunião, que às vezes é online, para poder passar qual vai ser o programa pedagógico do semestre,
E depois, cada pai, se quiser falar com o professor, agenda, marca e vai agendando ali para receber seu feedback individual. Porque quando você põe no coletivo, se tem uma mãe como nós na sala de aula e levanta uma questão, isso acontece muito. Às vezes aquela dor é de várias pessoas, não é só minha. Sim. Né? Mas eu tenho coragem de falar, eu motivo outra que não tem coragem de falar. Né? Então isso acabou, e porque a gente não tem essa interação mais, é só no grupo de WhatsApp. Isso acontece às vezes até no grupo de WhatsApp, a gente levanta uma questão que a gente está achando ali que algumas mães estão adormecidas na questão e a gente vê o apoio ali, né, em alguma situação. Então acontece isso, mas realmente essas reuniões, o olho no olho, falta. O olho no olho. Eu lembro até hoje que, não vou mentir, eu sempre fui uma aluna aplicada na questão das notas e tudo e tal, mas eu sempre fui muito levada, sempre fui. Então eu tinha medo das reuniões de pais e mestres, porque eu sabia que ia sobrar alguma coisa eles iam contar. Então, tipo assim, porque eles iam levar. Então, assim, por mais que eu tentasse ser aquela pessoa, o anjo da sala de aula não adiantava. Mas, assim, as minhas notas falavam por mim, mas o meu comportamento deixava a desejar. Então, assim, final de semestre, acho que era semestre, acho que era de 2 em 2 meses as reuniões, uma coisa assim. Eu já começava a ficar preocupada. Nossa, pai, mamãe vai lá. E quando eu passei para o ginásio, a minha mãe era vice-diretora do que hoje eu não sei nem se tem mais, é do curso de magistério, que era o normal. Então era pior ainda, porque eu não podia aprontar assim, no sentido de coisa levada de criança mesmo, não é aprontar, terror, não. Porque eu tinha minha mãe na mesma... Porque o ginásio e o magistério no mesmo prédio. Então eu sabia que de um jeito ou de outro, isso ia chegar ao ouvido dela. Eu tinha um desejo de matar a aula. Olha só. A loucura. Olha, hoje eles querem pichar a escola, fazer não sei o quê. Não, eu tinha um desejo, matar a aula. Mas eu não podia, porque minha mãe estava ali. Ela era professora e vice-diretora do colégio, entendeu? Então eu tinha que, quando tocasse o sinal, entrar, porque eu sabia que depois ia sobrar. Então, assim, tá faltando o quê? Hoje as crianças não têm tanto limite. Então, isso tem que ser o quê? Um princípio. Está faltando valor, está faltando base nas famílias. E tudo começa ali, a base de tudo é ali. Eu vou fazer ali. Oi? Eu vou fazer um papel até de defesa nisso daí, das próprias escolas. Porque, assim, o que acontece hoje? A gente está numa sociedade adoecida, né? Adoecida do ponto de vista do politicamente correto e tudo mais. Então, às vezes, hoje, o que a gente vê? Famílias que recebem uma... Isso que você está relatando das reuniões de pais e mestres, chegava-se numa reunião com vários pais e falava, Vanessa tentou matar a aula na frente de todo mundo. Falava o nome. Hoje em dia... E o nome da gente rodava, se você entendeu? Falar isso, não tinha problema nenhum. Não, se você falar isso de alguém, hoje em dia, se você chegasse numa reunião de pais e mestres para dizer que um filho de alguém bateu no filho de outro, responde até em crime, porque expôs aquela criança, porque colocou o nome do menor. Está expondo meu filho. Entendeu? Ou seja... Então, assim, é difícil hoje também esse limite de culpa. Então, por isso que a gente tem que tratar as situações com muita delicadeza, porque existe esse problema também. Os pais estão adoecidos, bobos, loucos até em muitos momentos, por seus filhos de uma maneira doentia. Né? Então, agora, olha... não querem olhar os defeitos dos filhos. Os filhos têm defeitos, né? Esse defeito aí de enfilar a aula... Exatamente. Eu tinha mãe os pais hoje, às vezes... aula. Não, os pais, eles limitam, às vezes, a escola. Viu, Vanessa? Muitas vezes, hoje, isso não é dito o nome, não expõe, porque muitos pais, às vezes, reclamam e processam o colégio. É isso que eu tô falando. É isso que ele tá falando. Tudo agora não pode, entendeu? E igual, por exemplo, a gente falou mais cedo, a Vanessa, a Viviane, nossa, é tanto ver, Vanessa, Vitória, Viviane, também que é tudo ver de Vitória. A gente estava falando mais cedo sobre o bullying.
Eu acho que eu tenho o efeito retardado do biotônico Fontoura, porque eu fui criada tomando biotônico Fontoura. Hoje eu sou baixinha e gordinha, entendeu? Mas o meu apelido era Olivia Palito. Meu apelido era Olivia Palito, era salsicha, era tudo. A minha irmã era minha irmã era troncudinha, até hoje ela era botijão 70. E ninguém tava nem aí para nada disso, sabe? Ninguém chegava em casa chorando. Pô, eu era magra mesmo, gente. Eu era, como se diz, eu era magra de dar dó. Aí minha mãe, biotônico Fontoura de manhã, biotônico Fontoura à tarde. Eu acho que esse efeito surtiu depois, porque depois disso aí eu nunca mais, sabe? Então, assim, tá se criminalizando coisas que eram brincadeiras legais de criança, sabe? Ontem eu citei várias brincadeiras e o pessoal, os poucos pais que foram, anotaram, fizeram questão de interagir. Então, tá faltando o quê? Eu acho que tá faltando resgatar muita coisa do passado. Até mesmo para dizer, eu não tenho filhos. Eu precisei tirar meu útero muito cedo. Tá faltando o diálogo. Por que eu falei que tá faltando o diálogo? Até falei para a Viviane. Tá faltando a gente contar para as crianças como que era a infância antigamente. Porque quem sabe elas têm a curiosidade de brincar daquilo que o pai, a mãe, a tia ou alguém da família brincou antigamente. Quando a minha família se reúne em Minas, no interior de Minas, meus primos, médicos, advogados, a galera de 40 para cima, a gente vai jogar Uno. A gente vai jogar imagem e ação, a gente vai jogar perfil, a gente vai brincar de adedanha, aquele negócio de nome, cidade, carro, não sei o quê, porque é um resgate, né? E é uma forma também da turma que está chegando ver, falou, pô, eles também brincam disso, eles também... Não é ser careta, é mostrar que você pode brincar independente de você estar na internet, de você estar interagindo, por exemplo, com alguém jogando dama no computador e de repente você está interagindo com um abusador, com um pedófilo. Então, joga dama em casa. A internet, ela é uma realidade na vida da gente hoje, né? Eu sou e é uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser boa e pode ser má. Eu sou mãe de 4 filhos. Eu trabalho na internet. Pai, você dá conta? Com essa cara nova desse jeito, você dá conta de quanto? Pois é. Eu sou mãe de 4 filhos. E assim, eu costumo falar que eu tenho uma linha de educação que eu acho que cada família encontra a sua. Eu sou bem, assim, eu não acho que existe fórmula para as coisas. Mas eu não proíbo a internet. Só que a internet, ela precisa ser vigiada. E ela é uma realidade para o futuro também, né? Assim, os trabalhos hoje, muitas vezes, precisam ser publicados. A gente não tem que inibir, só que tem que controlar. Não pode aquilo estar fazendo um vício, né? Tudo a gente pode ter um pouco na vida da gente de diversão, fazer. Agora, se você começa a ver que aquilo dali tá tendo uma absorção do seu tempo excessivo, que aquilo dali tá te prejudicando nas interações, é só o pai para identificar isso, né, gente? Só o pai e a mãe para identificar essa situação. A verdade é tem que fiscalizar, né? Esse tempo de internet tem que ser fiscalizado. Mas aí o menino na internet também. É aquilo que eu costumo dizer, de 17 anos e 11 meses para baixo, não tem que ter senha, nem computador, nem celular, porque a gente... Sabe por quê? Não é que o seu filho está fazendo nada de errado, é quem está por trás. Sabe, a nossa instituição que lida com isso tem coisas muito sérias, muito perigosas, que levam, inclusive, o pedófilo, o abusador, aquele que assedia a criança, ele chega a um ponto que a criança chega num estado de que ele manipulou e ele ameaçou tanto que tem gente que não sabe por que o adolescente tirou a vida. E quando vão descobrir no computador, ele estava pedindo nudes da pessoa, estava pedindo isso, estava pedindo aquilo, ele estava ameaçando. Então, é pro bem da própria criança, né? E a escola, assim... se eu fosse professor, eu acho que ainda bem que eu não sou. Porque eu sou filha de militar, eu sou muito assim... Eu tenho um pensamento muito, às vezes, radical. Às vezes as pessoas falam comigo, não precisa ser assim, não. Eu falo assim, se não for assim, ou é 8 ou 80. Eu acho que eu teria uma cestinha bem bonitinha,
Começou a aula, todo mundo bonitinho, põe seu celular aqui, depois que terminar a aula, tem aqui, peguem, entendeu? Então, assim, porque além de distrair, você não sabe o que está sendo passado ali. Ó, tem um Né? professor Mas nosso querido aqui que ele fez um comentário. Os alunos perderam a noção de limite e as escolas, muitas vezes, não preparam o aluno para a decepção, limitando até a isso imagem de aí, autoridade, fruto da pedagogia do oprimido. olha só, o tal do limite. Viviane, da área, todos aqui são operadores do direito, né? Pelo que são, né? Eu e Marcela, Vanessa é comunicadora. Tudo bem, mas olha só, se a gente for olhar detalhadamente a Constituição, principalmente no artigo 5º, ele fala dos direitos individuais, direitos, os direitos coletivos e tudo, mas as pessoas não leem, sabe o quê? É que todo direito tem limite. Claro. Eles só falam para abrir a boca para falar em direito, mas tem um limite na Constituição, mas eles não tocam nesse assunto. Então, está faltando o quê? A sociedade precisa acordar. Claro. E a gente tem que fazer barulho no bom sentido, tem que fazer barulho, por quê? Porque quem está em risco são as nossas crianças, sofrendo a cultura do cancelamento, como a gente estava falando hoje, e eu falei, cara, o que é esse negócio de cultura do cancelamento mais a fundo? Né? E essa cultura do cancelamento, ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela surgiu justamente naquele caso emblemático da Mariana Fé, né? Que acho que é Mariana Ferreira, lá do Café de la Musique, lá em São Paulo. Foi em São Paulo. Não, é Santa Catarina. Ah, sim. Mariana Fé, A Por quê? A cultura do cancelamento. A internet é uma terra que eles acham que é uma terra de ninguém. Então, vamos fazer de conta que a gente está num ambiente de escola, pensando na cultura do cancelamento. Se você neutraliza e isola uma criança, isso é cancelamento. Você isola aquela criança do jogo de vôlei, da natação, eu não sei nem quais são as matérias, não sei quais são os esportes. Eu tenho tanto tempo que eu não vou numa escola, tenho 51 anos, então assim, na minha época era pique-bandeira, era queimada, era essas coisas que a gente brincava. Mas assim, se começar a isolar, chega a um ponto que a criança tenta verbalizar, não consegue, por isso que acontece suicídio. Cancela. Eu, na época dessa menina, dessa Mariana, eu cheguei a conversar com a mãe dela, conversei com algumas pessoas que estavam falando muito, e falei assim, gente, vocês não têm noção que vocês podem levar essa menina. Eu não estou querendo aqui dar uma de juiz e falar que ela é culpada ou que ela é inocente, mas vocês não têm noção do massacre que é numa internet. Essa menina pode se matar. E na escola é a mesma coisa. Gente, a pior coisa que tem. Nós somos adultos. Vocês gostam de ser ignorados? Vocês gostam de ser, como se diz, eu vou dar um gelo em fulano para ver se ele aprende. Não tem esse negócio na época de namoro, eu vou dar uma ignorada, vou dar um gelo para ver se ele aprende. A pior coisa que tem é isso, porque você não sabe como é que está a cabeça da pessoa. Você sabe o que a gente vem percebendo muito? Os adolescentes, as crianças que têm um posicionamento mais conservador hoje dentro das escolas, elas estão sofrendo absurdamente com esse tipo de cancelamento. Essa cultura do cancelamento. Eu vi um menino... Viramos minorias, digamos assim, né? Sim. Viramos minorias. Minhas filhas têm 9 e 10 anos. Eu trabalho muito a cabeça delas para dizer assim, olha, isso aqui você não vai ouvir. Se você for cancelada na escola, você tem sua família. Manda me ligar, sai da escola se o assunto não tiver... Sai da aula se o assunto não for conteúdo, você tem a minha autorização para sair. Então, eu me imponho enquanto líder de uma instituição familiar, digamos assim, né? Sim, na defesa claro. delas, para que elas se sintam fortes, para que elas sintam o seguinte, eu pertenço à minha família, eu estou aqui para aprender, para receber conteúdo, né? Conteúdo programático escolar, para eu conseguir ter a minha profissão no futuro,
mas é a minha família que eu respondo. Então, eu sempre tento fazer um diálogo com elas muito forte nisso daí, para que elas se sintam fortalecidas, porque elas têm uma cultura conservadora dentro de casa, uma diretriz conservadora dentro de casa. E eu disse a ela, você não pode ser julgada pelo seu posicionamento político, pelo posicionamento político da sua família, pela religião dessa família. Isso daí é um assunto nosso, não tem a ver com a escola. Então, afinal de contas, a gente é produto do meio que a gente vive. E são os valores que os pais deveriam passar para os filhos. E se a gente tem um posicionamento conservador, é lógico que você vai dar o seu melhor, é o medicamento que você vai dar para os seus filhos, que os pais vão dar para os filhos. Então, vem cá, qual que é a culpa deles nisso? E a gente então, assim, tá chegando num momento que tá num grau, tá num ponto de intransigência. Esses dias eu falei para um rapaz que está fazendo mestrado ou doutorado em sociologia, e ele é de esquerda, e ele me chamou para uma entrevista e eu não fugi. Daí eu falei, bom, vou dar aqui minha opinião para ele, eu falei, como pessoa física e como pessoa jurídica. E expus para ele a situação, e ele quis falar sobre ideologia de gênero, sabe? E depois ele falou para mim, gostou demais, porque nunca tinha visto uma pessoa conservadora assim, sabe, ter falado de uma forma tão ampla, e eu cheguei a ponto, não é o nosso discurso, nosso ponto aqui, mas eu disse o seguinte, que eu não estou aqui para levantar bandeira e dizer que eu tenho o político A, B ou C como o meu super-herói. Se ele errar, eu sou a primeira aí na rede social, acabou para mim. Mas esses dias houve uma votação muito importante em relação à criança e adolescente, em que uma deputada de esquerda votou a favor da criança e adolescente. Por que eu não vou aplaudir essa deputada? Eu joguei a bandeira partidária, a ideologia partidária de lado, e falei, pô, cara, essa mulher merece meus parabéns. Fui na rede social dela, no direct, e disse, meus parabéns. Estou de direita, mas tô muito obrigado por ter votado a favor da criança e adolescente. É isso que está uma polarização tão ridícula entre a direita e a esquerda, e aí os filhos sofrem na escola. Eu vi um menino que estava sendo perseguido por ser apoiador do presidente Bolsonaro, e ele tirou onda. Ele chegou ao local com a caixa de música e com a camiseta. Ele, pelo menos... Esse vídeo é maravilhoso, inclusive. Eu mostrei para Mas nem todo mundo tira onda. Muitos sofrem. E às vezes são mandados sair da sala de aula. E é isso que eu ia comentar. A gente vê essa violência incentivada por professores, diretores, coordenadores. Porque se não é para falar de política dentro da sala de aula, que não se fale de política. Ponto. Agora, o discurso retórico que muitos professores utilizam no seu púlpito é falar de política de esquerda e não permite que o aluno... Olha só, para começo de conversa, no meu tempo, acho que no tempo de vocês também, tudo bem que eu já perguntei, será que eu já estou na terceira idade? Porque eu já estou com 50, eu já fico, eu não estou na terceira idade, gente. 51. Mas desde eu... Olha só, antigamente a gente voltava para casa se a gente não tivesse com a blusa de uniforme. Verdade. E hoje, cadê blusa de uniforme? Tadinho do nosso... Eu fiquei fã do garoto. Mas o garoto não tinha que estar com a blusa do presidente aí. Ele tinha que estar com a blusa da escola. Eu não sei qual é o contexto que aconteceu aquilo. Se ele levou aquela blusa, se ele sofreu antes e aí aconteceu aquilo. Porque eu mesma costumo muito a falar... Eu oriento minhas filhas que elas não têm que falar sobre posicionamento político na sala de aula. Porém, quando elas trazem para mim que algum professor se manifestou de alguma forma ou não, eu chego na coordenação e falo, olha, controle. Sim. Porque se isso começar a ficar aberto, eu tenho uma turminha treinada aqui em casa para abrir o verbo. Tipo, porque eu acho assim, a gente tem que começar a ocupar espaço, Jaquel. Os espaços, eles foram completamente apropriados, entendeu? Então, por isso que surgiu uma menina aí brilhante. Surgiu uma menina aí brilhante, que eu até já tive a oportunidade de conversar com ela pelo WhatsApp, mas assim, ela é tão... Nossa, que bênção, meu Deus! Ela é tão
Ela é tão requisitada para a live que a gente não conseguiu ainda fazer uma live. Ela chama Júlia Castro, ela é do Rio de Janeiro. Ela faz faculdade em uma faculdade Ela é de federal. Niterói. Ela é de Niterói, né? Isso, eu já conversei com ela. E ela, a última mensagem dela para mim foi assim: Raquelzinha, e aí, que dia que a gente vai fazer uma live? E olha, dia que você tiver tempo. Lá nessa cidade, Niterói, ela é pior que Salvador em relação à militância. É um negócio. É mesmo? Consegue ser superado de Salvador, vocês não estão entendendo. Misericórdia, gente. É por causa da influência dos sindicatos da onda do petróleo. Tem jeito. Um negócio terrível. Olha só, se eu tivesse condição, se eu, Raquel, agora, no momento, tivesse condições, eu iria até Salvador para a gente fazer uma reunião presencial, para a gente traçar um plano, para a gente ir nessas escolas, conversar, entendeu? Porque a gente está aqui para servir. Mas se vocês aceitarem a minha ajuda para a gente traçar uma cartilha, seja o que for, eu daqui, vocês daí, a gente está à disposição, porque nós precisamos preservar a cabecinha das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eles não podem continuar a passar por isso. E o pior, que tem a violência institucional e tem a omissão institucional. E a gente precisa clamar para que tenha penalização para isso. Porque eles falam nisso, mas cadê? Pena de quanto a quanto tempo? Cadê? Não tem. Sabe o que eu estava vendo? Você entendeu? A gente tem que... E a gente tem amigos, e a gente tem amigos das crianças no Congresso. Eu acabei, antes um pouco, uma deputada de Minas me mandou um vídeo. E assim, a gente tem acesso a algumas pessoas que a gente pode, independente de não ser da Bahia, do que for, em favor da criança e do adolescente, a gente tem que se juntar. Sabe, fazer um documento, mandar para Brasília, olha mais a miúde para isso, para aquilo, por quê? Porque são as nossas crianças e são o futuro, e a gente não quer uma geração intransigente. Já basta a geração que está agora, que está extremamente intransigente. Para você ter uma ideia, tem os tais de livros paradidáticos, não tem os livros paradidáticos? Inclusive, eu vou indicar aqui a Karen Teixeira, para quem estiver assistindo, seguir ela. A Karen Teixeira, ela faz um trabalho... ela até fez uma participação no Brasil Paralelo sobre isso, livro didático. Ela faz uma busca, o Instagram dela é todo sobre isso. Eu tenho que anotar aqui, porque senão eu vou esquecer o nome dela. Karen Teixeira? Mas eu te mando depois o perfil beleza. dela. Maravilhosa, faz um trabalho exemplar nessa área. Meu sobrinho, hoje ele tem 20 e poucos anos, escola particular, livro paradidático. Deram um livro para meu sobrinho, Harry Potter. A minha irmã, esposa de pastor, a nossa família materna é cristã católica, nossa família paterna é cristã protestante. A minha irmã chegou lá com toda a autoridade e falou assim: vou falar uma coisa aqui para vocês. Estou pagando uma escola cara para o meu filho, não é para ele aprender feitiçaria, não. Ou vocês mudam o livro paradidático, eu vou tirar de escola. Aí trocaram o livro para Pequeno Príncipe. Eu sentei com ele e falei assim: deixa eu te contar todo o livro, porque eu já li e já vi o filme, é um dos melhores livros. Então, assim, é posicionamento. Exatamente. Entendeu? A minha irmã chegou e falou assim: não estou pagando uma escola cara para meu filho estar aprendendo feitiçaria aqui, não. Então, mas vocês mudam o livro da escola. Então, eu acho que em nome e por amor aos filhos, seja escolas públicas ou escolas particulares, está na hora dos pais começarem a se posicionar. Exatamente. Então, você acha, seu conselho, com a sua experiência na área penal, se um filho, supondo que o pai tenha coragem de denunciar, quais são os passos, penalmente falando, que o pai pode fazer seu filho ser vítima de alguma violência dentro da escola? O que é que você aconselha? Olha só, o primeiro passo é ir à escola, né? E tomar ciência realmente do que aconteceu. Ter uma reunião e tomar ciência do que realmente aconteceu. A partir daquele momento,
em se tratando daí de Salvador, que eu estou dizendo, por causa da instituição de vocês. Eu acho que eles deveriam levar o conhecimento de vocês, porque vocês, como advogadas, poderiam acompanhar o caso, e se for o caso, fazer um boletim de ocorrência, e se for o caso, levar até mais adiante. Porque existem N casos, bullying, violência verbal, violência física. Gente, quantas crianças estão sendo acuadas dentro de banheiro? Exatamente. Então, assim, eu sempre sou daquela, pode não aparentar, mas eu sou daquela do diálogo primeiro. Afinal de contas, a gente tem o quê? O princípio da ampla defesa e a paridade de armas. Então, antes de tomar qualquer providência, vão sentar na escola, vão descobrir o que está acontecendo, chama o pai da outra parte e vão sentar e vão conversar. Se precisar ter uma cariação entre as crianças, se for necessário, entendeu? A partir dali, se for necessário, procura vocês. E vocês, como operadoras do direito, ajuda, dá seguimento, boletim de ocorrência, se for o caso, leva para a vara da infância e juventude, mas isso tem que parar. Porque os pais precisam participar aí, da vida de seus filhos, né? Os pais precisam participar da vida de seus filhos. Está picotando, eu não estou entendendo, desculpa. Os pais precisam participar da vida de seus filhos, conhecer os amigos, ter limite de horário para voltar para casa. Eu costumo falar o seguinte, esse negócio de festa de pijama, leva para casa de vocês, dá trabalho, mas leva. Vocês vão saber quem é que estão andando com o filho de vocês. Quem está andando, quem são os amigos, quais são os conselhos. Tem um conselho bíblico muito... que hoje eles transformaram em ditado. As más companhias corrompem os bons costumes. É aquilo, digas com quem andas que eu te direi quem é. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você quer um filho, um cidadão de bem, você tem que começar a construir isso desde o começo. É sendo amigo do seu filho e da sua filha e dizendo para eles que eles podem conversar sobre tudo com eles. Não olhar com olhar de julgamento. Pior de tudo é quando o filho quer conversar e o pai olha com olhar de julgamento para a criança. Você não fez nada. Vem cá, você não fez para provocar. Não. Escuta primeiro. Não atropela a narrativa do filho e da filha. Escuta primeiro. Vê o que está acontecendo. Ó, vou dizer para vocês uma coisa. Muita coisa na minha vida poderia ter sido evitada se eu tivesse ouvido muito conselho de pai e mãe. Os tombos não foram pequenos. E hoje eu paro e penso e falo, nossa, eu estou me pegando, dando conselhos sobre aquilo que papai e mamãe também falavam para mim. Não, porque na verdade, é o que eu sempre falo para as meninas e para a associação, seus pais plantaram uma semente. Naquele momento, o adolescente não vê, a criança não vê, mas continua regando aí. Continua regando o negócio. Em algum momento, ou quando eu estiver mais velho, ou quando tiver filho, a gente costuma repetir exatamente os passos dos pais. É a mesma reclamação. Não chega tarde, quem é seu amigo? Deveria, pelo menos. Dá carona, uma coisa que eu falo sempre, é dar carona para os colegas. Porque você vai saber onde é que você deixou seu filho, né? Onde é que você deixou. E aquela conversinha dentro do carro, naquele translado de levar o coleguinha. Pega alguma coisa, exatamente. Mas os pais estão cansados. Então, a sensação, às vezes a gente percebe isso na associação, que os pais estão cansados. Está todo mundo cansado, né? É aquele negócio, né? Hoje você vê em restaurantes, você vê em festas de amigos e tudo, uma criança querendo a atenção do pai e da mãe, a mãe pega o celular e toma aqui, porque está afim de conversar. E você não... Será que eles não têm noção que por trás daquela tela tem alguém que pode aliciar o seu filho? Sabe? Então, assim, é trabalhoso, mas, por favor, por amor a eles. Oi. Não, continue, eu quero só te fazer uma outra pergunta. Eu ia dizer o seguinte, é muito fácil ir para a rede social, botar o coraçãozinho e falar assim, ele é meu coração fora do peito. Então, mostra que o seu coração está fora do peito e luta por ele. Na sua experiência de violência, que na verdade a sua maior experiência da sua associação é violência, né? Essa violência,
Sim, muitas vezes conivência dos pais, não tem? Tem. Ou tem conivência do pai ou da mãe, ou então os próprios que cometem, né? E tem muita questão do rodízio de madrastas e padrastos, conhece numa festa, leva para casa sem saber quem é, e tem menor dentro de casa e quem sofre é o menor. E às vezes o fim disso é o óbito do menor ou da menor. Isso assim, isso não é utópico, não. Isso a gente está vendo todo dia na rede social. Eu li que a violência institucional ela aumentou. Mães com ciúmes das filhas que estão sendo abusadas pelo padrasto e as mães estão deferindo as filhas, estão preterindo as filhas em favor de um cara que ela deveria botar para fora e chamar a polícia. E mãe matou filha por causa disso. Eu fiz uma live com a delegada há um mês e pouco atrás e ela foi responsável por um caso desse, por um caso semelhante. A mãe enterrou a filha viva, achando que ela tinha morrido. Então, assim, hoje as pessoas estão muito egoístas. Ninguém é obrigado a não ser feliz e não reconstituir a sua vida emocional. Mas se você tem filho dentro de casa, procura saber quem está andando. Em vez de você enfiar dentro de casa primeiro, na primeira noite de baile, no forró que você vai, na primeira, sabe, que você leva para dentro de casa com criança dentro de casa. E o pior é quando a mãe está vendo que a criança está sendo abusada pelo pai, não faz nada. Né? Raquel, que coragem você tem de ter escolhido essa área para defender? Não fui escolhida, não. Me escolheram. Lá de cima me escolheu, não foi eu, não. Porque você falando aí, a gente como mãe de menina, Marcela de menina, os pais e as mães que estão ouvindo, eu tenho certeza que estão sentindo a dor dessas crianças. E outra coisa muito séria que eu... classes sociais, né? Porque a gente tem casos aí que tem a mídia de classe de todas as classes sociais, isso, né? A gente vê que tem casos, teve até um político que teve um caso semelhante a esse aí. Então, isso aí está em todos os lugares, porque às vezes as pessoas falam, não, na minha família não tem. Tem em todos os lugares. Ai. Assim, se vocês quiserem, a gente faz uma outra live sobre o assunto, porque eu acho que é importante para pais e mães, entendeu? E um alerta que eu faço: quarto de pai e mãe não é quarto para filho dormir. O quarto de pai e mãe é o quarto de intimidade, é o momento que o pai e a mãe têm de intimidade. Não é para botar... porque você está falando isso. Eu faço ideia. Sabe? Então, assim, e o pior é que tem traumas de crianças que acordam no meio da noite que levam pro resto da vida. Eu já ouvi criança falar para mim assim, tia, meu pai tava batendo na minha mãe. Falei, como assim? Até você entender, você explicar. Meu pai celeste, como é que eu vou explicar isso aqui agora, meu pai? Então, assim, o quarto da criança pode ser de pessoas simples, faça aos poucos. Gente, hoje em dia, você vai naqueles lugares e tem, hoje, com aqueles caixotes de verdura, tem um nome até bonitinho, pallet. Faz a estantezinha, e fala, olha só, seu quarto, se é de menino, olha, vai ter carrinho, vai ter isso, você vai ficar aqui mais à vontade, quando seu coleguinha ou sua coleguinha quiser dormir aqui. Gente, esse negócio de dormir em quarto de paz, mesmo numa outra cama, não tá certo. Porque a intimidade dos pais, entendeu? E a criança erotiza aquilo. Você não sabe qual vai ser a reação de uma criança. E talvez gere até mesmo uma erotização precoce por causa disso. Porque ela não vai falar, né? Ela vai guardando. Ou então vai falar como falou pra mim, né? Meu pai tava batendo na minha mãe. Eu falei como é que você vai explicar? Raquel, eu falei algumas vezes e repito, você é muito mais que a associação, você sabe disso. Não, que isso. Olha só, eu fui escolhida, sabe? Deus me escolheu, me separou para isso. E as minhas opções eram delegada ou magistratura. Inclusive, meu tio vislumbrava isso para mim. Eu abri mão disso tudo.
e não me vejo, como eu te falei, eu tenho muito medo que algo aconteça e por falta de condição de apoio de governo municipal, estadual, federal, a gente não tem necessidade de fechar. Isso é minha vida e eu acho que eu entraria em uma depressão muito grande. Eu já entrei em bairros aqui chamado faixa de Gaza para poder ajudar a resolver situações de criança e adolescente, sabe? E eu não me decepcionei nem um pouco, porque tinham, na parte da manhã e na parte da tarde e da manhã, só tinham, somando, não tinham 40 pais. Eu falaria para uma mãe ou para um pai que estivesse ali. Porque eu sei que é importante, eu sei que é necessário. Eu acho que o nosso trabalho, Raquel, o seu, principalmente, o nosso, eu digo o nosso também aqui, porque a gente também, às vezes, a gente nota, inclusive, que algumas pessoas se desanimam, os pais não estão querendo denunciar, não importa. Se um abrir o olho, se um fizer alguma coisa. Então, assim, a gente tem que ir pelo exemplo, como a gente faz, a gente ir pelo exemplo, incentivar os pais. Você não quer? Tem até uma associada nossa aqui, Fábio, que ela colocou assim, tem um tempo aqui no chat, ela colocou que somos mães canceladas muitas vezes. Eu acho que eu cheguei a ver rapidinho, porque eu estou sem óculos, mas acho que eu cheguei a ver. A punição que nós temos é essa, é o cancelamento. Só que, por exemplo, você tem que ser forte, porque eu encaro a sociedade assim. Eu não estou nem aí se as mães das coleguinhas da minha filha não gostar de mim. Não dependo delas para nada. Então... Você tem a sua família, é melhor ser cancelada, entendeu? Pela sociedade. Eu não vou ser omissa, porque eu tenho primeiro um compromisso com Deus, né, com a minha família, com os meus filhos. Então, eu não tenho problema nenhum se ninguém gostar de mim. Né? Então, aquela questão que você falou de ser excluída, de não ser aceita, a gente tem que começar a trabalhar muito isso. E é um trabalho, quando a gente escolhe uma causa para lutar, é um trabalho para a gente ir forte, não é para a gente fraca. Sim. E a gente tem que pensar o seguinte: se a gente conseguir salvar a gente está salvando, né? A gente você está nosso objetivo. Porque a Viviane falou que não queria estender. Sim. Eu dei uma palestra dia 20. Sei que a gente ouve você, é uma coisa Não, é coisa rápida, é porque ela falou uma coisa muito interessante aí. Eu dei uma palestra dia 20 de maio, no Rio de Janeiro. E no final da palestra, eu não usei juridiquês, nada disso não. Eu falei sobre a responsabilidade, eu chamei a sociedade, a responsabilidade dela dentro do artigo 227. E no final eu pedi que eles tivessem paciência e assistissem 4 minutos de um filme. Esse filme é justamente a primeira parte desse filme. O ator, né, que faz o papel é um filme real, vocês vão de cara saber qual filme é. Ele recebe um anel que foi tirado blocos de ouro da boca das pessoas que fizeram um anel bem feito de forma bem, não é artificial, não, manual, né? Meu Deus do céu, estou querendo me controlar, gente, olha. Tem uma frase do Talmud, uma frase judaica do Talmud que fala assim: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E estava nesse anel. E foi dada para Oscar Schindler. E eu passei essa cena, e ele chora, porque ele vira pro rapaz, pro judeu, pro Stan, e fala assim: quantas pessoas eu poderia ter conseguido salvar com esse anel? E com o meu carro? E com esse broche de ouro? Aí o rapaz fala assim: Oscar, você fez tudo que você podia. Ele falou: não, eu fiz mais. E ele saiu fugido com uma roupa de alguém, com aqueles pijamas de campo de concentração, para não ser reconhecido, porque ele saiu fugido. Ele não recebeu honra nenhuma enquanto vivo. Ele foi para a Argentina, tentou se reerguer, quebrou, né, tentou se reerguer, voltou para a Europa, enquanto vivo, foi sustentado por aqueles que ele salvou no campo de concentração. Mas hoje, quem for a Israel, encontra
no Jardim dos Justos entre as Nações, uma árvore plantada que tem uma placa escrito Oscar Schindler, um justo entre as nações. Então, assim, aquilo que a Viviane falou, a Vanessa falou, quem salvou a vida salvou o mundo inteiro. Então, a gente não está aqui para aplauso, a gente não está aqui para placa de homenagem em tal lugar assim, que não sei o quê. Eu nunca recebi nada disso e acho que nem vou receber, sabe? Quando alguém fala, muito obrigado, eu falo, ó, ora por mim, não. Então, assim, pensem, e se vocês quiserem, depois eu passo essa parte do filme para vocês. Depois eu recebi de 2 advogadas e uma promotora no meu ouvido falando assim, menina, você me fez chorar. Mas eu chamei para elas a responsabilidade de que a gente precisa fazer alguma coisa. Porque não é só ir para a rua de verde e amarelo. Não. Você está lutando pelo país? Está lutando pelo país atual. Mas vocês estão lutando pela próxima geração. E se a gente não cuidar dessa próxima geração, a gente vai entregar esse país verde e amarelo, sabe para quem? Para psicopatas, sociopatas, homicidas, pedófilos. É isso. Então, cada um no seu quadrado, faça a sua parte. Não é porque você não vai para a rua de verde e amarelo que você não está lutando pelo seu país, não. Mas as pessoas querem que você vá para a rua de verde e amarelo. E muita gente vai por causa do oba-oba. Eu não vejo, às vezes eu já fui, mas eu não vejo necessidade de ir. Talvez, tem gente que tem movimentos em rede social só. Não sabe o que acontece, não fazem nada por trás. A gente, e tem 50 mil, não sei quantos mil, problema. A gente não chegou. Eu acho que a gente não chegou a 3 mil seguidores. Eu não tenho aí. Sabe por quê? Porque a gente tem um trabalho real de botar a mão na massa de verdade. E às vezes sozinho, igual dei palestra com a voz do jeito, estava pior. Segunda-feira, em dois turnos. Cheguei em casa às 6 e pouco da tarde. Com um pé enorme, porque eu tenho parafuso e uma placa. Mas eu dei a minha palestra, eu fiz o que eu podia. E me ofereci para depois ir lá falar. Tem uma diretora que ficou sabendo que já quer que eu vá numa outra escola. E assim a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha e vocês também. E vocês não estão sozinhos. Se vocês aceitarem o nosso apoio, a gente se torna junto, a gente se completa, entendeu? No que precisar, a gente se une e ajuda. E se deixar, como eu sou parente de político, se deixar eu falar a noite toda, me corta, gente. Corta aí, porque senão eu falo a noite toda. Raquel, acho que sua live foi fantástica. Então, eu queria que você deixasse... Eu espero, tipo assim, ter feito o melhor. Eu aprendi com meu pai o seguinte. Meu pai falava assim, até para fazer arte, aprontar, quando criança, né? O que se diz na Bahia, traquinagem, faça com excelência. Porque é isso que a gente fala, sempre assim, faça qualquer coisa, você vai querer ser o quê da vida? Pintar quadro, pinte, mas seja o melhor. Tente fazer o seu melhor. E as pessoas pensam que, poxa, você é presidente de um instituto, pensa num glamour. Eles não têm noção das madrugadas acordadas, não têm noção do choro, não têm noção do jejum, não têm noção de, às vezes, eu já tive vez de chegar e falar assim com Deus de madrugada, porque eu sempre gosto de conversar às 3 horas da manhã. Eu não tenho nada para falar para o Senhor, porque tá difícil. Então, só fala assim, leva minhas lágrimas, manda um anjo pegar minhas lágrimas e levar, porque eu não estou dando conta. Mas você é forte, é um exemplo. E com certeza você vai dar conta, porque ele não vai deixar você cair. E pode contar com a gente, Raquel. Eu te falei isso, porque a gente puder te ajudar. E a gente aqui fala a mesma coisa, e assim que eu puder, eu preciso de ir às terras soteropolitanas, mas não comer acarajé quente, pelo amor de Deus. Será muito bem recebido. Você vai ser muito bem recebido. A minha irmã morou até dezembro passado aí em Salvador. Eu nunca lembro, Caminho das Águas ou Caminho das Árvores, uma coisa assim.
Ela morou aí, ela é jornalista e o esposo era professor universitário. Aí eles moraram, mas eu conheço Salvador, eu tenho uma grande amiga que mora ali na Pituba, se eu não me engano, Parque Piatã, conheço um pouco aí, mas se Deus quiser a gente vai se encontrar pessoalmente e a gente faz aqui uma aliança para ajudar as crianças. Com certeza. Pode contar com a gente. E o meu telefone aqui. Passa aí, Vivi, meu telefone. Se vocês quiserem criar um grupo entre a gente trocar informação, eu estou à disposição para o que precisar. Tá ótimo. Vamos sim, Obrigada. com Raquel, certeza. foi realmente, inclusive, emocionante. Alguns momentos que você falou realmente foi de coração. A gente sabe disso. E o que é que você deixaria de mensagem para esses pais e tios e avós que estão assistindo a gente, para dormirem ou no seu momento de oração pensarem nisso? Que antes deles pensarem em ter vergonha ou se preocuparem com o que o vizinho, com o que o amigo, com o que a sociedade vai fazer, que eles amem os seus filhos incondicionalmente e façam tudo o que tiver ao alcance deles para poder proteger. E denunciar é proteger. E converse, seja amigo do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, daquele que, porque perdeu o pai ou a mãe, você é responsável, seja amigo. Ouça, porque alguma coisa está gritando dentro da criança. Então, esquece a sociedade, esquece quem não paga as suas contas e derrame amor sobre a vida daqueles que Deus colocou na sua vida para poder ser responsabilidade sua. É emocionante, viu? Parabéns pelo seu depoimento, porque é emocionante. A gente fica aqui sensível aqui. como mães, né, que somos aqui, mães aí que eu não sou mãe, mas assim, eu tenho 6 sobrinhos e agora em janeiro nasceu o filho do meu sobrinho mais velho e assim, eles estão na Alemanha. Então a maneira de matar a saudade é vendo. E ele chama Davi, então eu falo, cadê nosso reizinho? Então assim, quando eu olho para ele e vejo a situação de crianças que o pai e a mãe estão brigando e arremessam a criança por uma janela, e eu vejo como que o Davi é bem tratado. Essa que deveria ser a regra, não é a exceção. Com certeza. Com certeza. Sabe? Essa deveria ser a regra. Às vezes as pessoas me perguntam assim, por que mexer com isso? Você foi abusada? Não. A minha infância foi extremamente protegida. Mas essa deveria ser a regra, não a exceção. E se hoje eu entrar em contato com o meu pai, que os meus pais são divorciados, se hoje eu entrar em contato com o meu pai e eu precisar dele, ele não nega. Igual a minha mãe, aconteceu uma situação semana passada, que a minha mãe virou e falou assim, eu vou trocar de roupa e eu vou atrás dessa pessoa, eu vou conversar com ela. Falei, não, mãe, não precisa. Porque a minha mãe nunca passou a mão na nossa cabeça. Mas a minha mãe tem um senso de justiça muito grande que ela herdou do pai dela. E ela viu que o que tinham feito comigo estava errado. Ela falou, minha vontade é de eu ir procurar essa pessoa. Falei, mãe, não vai. Porque eu sabia que ia machucar minha mãe mais ainda. Então, não tem idade para você proteger quem você ama. Não tem. Não tem idade. Com certeza. Não tem mesmo. Acho que mãe é mãe, né? E não só... Eu não fui mãe, mas assim por eu ter acompanhado vocês. Eu falo por eu ter acompanhado vocês. E esse trabalho que você faz, Raquel, de cuidar das crianças, é maternal, é de uma guerreira, né? Eu acho que só quem conhece o verdadeiro sentido da vida, que às vezes as pessoas falam, precisa ser mãe para conhecer esse sentido. Não, a maternidade está dentro do coração de cada um. Né? Esse cuidado que você tem... eu evito muito, mas quando eu posto alguma coisa sobre eles, eu sempre falo, eles são a melhor parte de mim. Então. São a melhor parte de mim, e assim, eu agradeço às minhas irmãs por terem me deixado ser parte da vida deles, dos 6, e agora, se Deus quiser, também, mesmo à distância, estou sendo do Davi também. Com certeza. Tem o Cacá Gouveia tá falando aqui, ó. Grande presente te ouvir essa noite, Raquel. Obrigada.
Imagina, eu que agradeço e volto a dizer, ore por mim, porque não é fácil. Com certeza. Você vai estar nas minhas orações. Ore, ore, por favor, ore mesmo, porque a batalha aqui está difícil. E no que a gente puder te ajudar, mutuamente, né? Vamos fazer esse pacto aqui. Vamos, vamos. Eu já falei que se acontecer algum problema e a gente tiver dificuldade financeira aqui, a gente vai para a calçada. A gente trabalha na calçada. Qualquer coisa a gente faz o QG aqui. Minha mãe que não ouça lá da sala, faz o QG aqui no apartamento dela mesmo. Porque eu moro, pelo fato de eu ser solteira, eu moro com a minha mãe. Então a gente faz o QG aqui, ela que não escute, mas faça o QG aqui mesmo. A gente precisa de uma sede, né? Mas assim, abrir mão, eu não me vejo, eu não consigo. E tem pessoas que acham que eu sou uma pessoa frustrada porque eu não segui a carreira nem de delegada, nem lutando pela magistratura. Não, eu não sou frustrada, pelo contrário. Sou uma pessoa, olha, na palestra de segunda-feira tinha uma mãe com a bebê no colo, e ela, toda hora que ela olhava para mim, ela dava um sorriso. Aí no final eu peguei ela no colo, eles tiraram uma foto, eu estou até com ela no colo. E eu não estava prestando atenção na criança, porque mas ela dava um sorriso tão gostoso para mim que não tem como você não se desmontar. É isso que eu não consigo entender, o mal que está nas pessoas. Como uma criança de 7 dias ser estuprada pelo pai e pela mãe e ser vendido o vídeo por 50 mil reais? A gente não chega a trabalhar com essa violência tão cruel que você lida aí diariamente, né? Mas é o que eu falo. A gente também se surpreende, às vezes, com pais que, por um status social, uma presença social, uma vontade de não ficar mal com os colegas ou não ser taxado de radical, se retraem diante de coisas assim bobas, né? São bobas, mas eu falo, às vezes é esse pai que se retrai diante de uma coisa boba que ele está ali plantando uma semente. E se acontecer uma coisa grave, realmente violenta com seu filho, qual será que será a postura dele? Será que vai ser a da negação? Então fica aí essa dúvida, né, pra gente em relação a essa situação. Então, cada pai, cada mãe que ouvir aqui essa live, que tivesse prazer aqui de ouvir as palavras de Raquel depois, fiquem com essa mensagem na cabeça, né? Será que a gente está falando aqui de todo tipo de violência com criança, mas não permita nenhuma. Não permita nenhuma com seu filho. É o bem mais precioso que a gente tem. Eu falei isso em outra live. É aquilo, cuidado com o que você fala para o seu filho, porque pode ser uma violência verbal e a pessoa não está nem sabendo. Pois é. Isso ela pode levar para o resto da vida dela. O que é importante é sempre ter aquela conversa assim, simples e sincera, né? Porque erros todos os pais têm. Mas aquela conversa claro. Simples e sincera, alinhar arestas, transforma... E se desarmar, né, Van? Porque assim, o pai não é perfeito, a mãe não é perfeita. A gente está aprendendo com eles, com o passar dos dias, das dificuldades dele, a gente vai aprendendo. E também, assim, olha, uma coisa muito importante. Às vezes a gente dá mais valor ao que o amiguinho, ao que o pai do amiguinho está falando, do que ao que o nosso próprio filho fala, né? De quem está dentro de casa. Sim. Tem muita gente que tem essa tendência a dar mais ouvidos a quem está de fora, né? E em vez de prestar atenção no que está dentro, de acreditar e confiar, e dar o voto de confiança mesmo. Infelizmente, quem tá ali, né? Quem mora com você. Infelizmente, eu acho que isso chega a uns 70%, tá? Infelizmente, isso chega a uns 70%. Hoje as pessoas estão valorizando muito o que o A, B, ou C, ou D estão falando. As pessoas estão perdendo a própria identidade por causa da crítica, por causa de estar bem, de ficar bem na fita com os seus amigos, né? É o que ela estava falando ali agora. Então, assim, eu acho que não é por aí. Eu acho que não é por aí. As pessoas estão se perdendo. E se a gente não apertar o sinal e chamar para a realidade,
vai chegar um momento que não vai ter como parar ou retroceder, não. E acho que está em tempo ainda. Eu acho que todo pai, toda mãe que se sentir inseguro por algum motivo, procure um psicólogo. Não tem nada de errado nisso, não. Pelo contrário. Sabe? Procure, porque é uma forma de você tentar compreender e tentar ajudar o teu filho e a tua filha. Eu vejo situações até de pais que têm vergonha porque o filho tem alguma deficiência física ou algum outro problema e às vezes vão para alguns eventos e não levam a criança. Só levam o filho que é, entre aspas, normal. Toda criança é normal. E aí eu reparo isso muito, falo, uai, fulano trouxe Beltrano, mas não trouxe o outro, né? Ah, já sei por quê. Então, assim, era a hora de mostrar que os filhos são iguais. Sim. E eles não escolheram nascer daquele jeito. Perfeito. Né? Eles não escolheram nascer daquele jeito. Pelo contrário, eles estão ali, eles precisam de apoio, porque quando eles forem para o mundo lá fora, o mundo é cruel, e o mundo quando bate para arrebentar. Então prepare o seu filho para poder não apanhar lá fora. Ou se apanhar, ter automaticamente a sua forma de defesa, né? Um escudo de defesa ensinado pelo pai e pela mãe. É aí que isso é princípio, isso é valor, isso é simples. Gente, eu queria deixar um recado aqui para todo mundo que está online aí assistindo a gente. No post de anúncio dessa live, a gente vai sortear amanhã um livro e uma assinatura de 6 meses completa do Brasil Paralelo. Então, eu queria deixar o recado aqui para quem está assistindo para marcar seus amigos, essa live vai ficar gravada, para ter a oportunidade de assistir essa live depois que ela vai ficar gravada, mas vai no post, não é no post da live, é no post de anúncio da live, porque ele vai depois ser excluído, né? E vai lá que amanhã a gente vai fazer o sorteio e vocês vão ter a oportunidade de tanto divulgar nossa associação, divulgar o Instituto também, certo? E poder participar aí, ganhar, né, esses prêmios culturais aí que a gente está oferecendo para as famílias. Eu também queria deixar um outro recado. A gente vai deixar o Instagram da família protegida, a criança protegida, salvo. Eu queria que vocês seguissem, ajudassem, quem puder financeiramente, quem não puder, faz propaganda. Eles têm material de venda, eles têm bloquinho, tem caneca, tem camisa, tudo isso, porque ela trabalha, Raquel tem está presidente da associação, mas é voluntária. Então, não recebe verba de ninguém. Igual a gente. Mas a diferença é que a Raquel precisa de uma sede, porque ela precisa atender as famílias. Diferente da gente, que consegue ir no local. Ela vai no local também, mas ela precisa de um lugar físico para atender as famílias, para atender quem está machucado, a criança, e tudo isso custa. Ela não conseguiu apoio, como a gente sabe que não funciona quando você não tem político por trás, não tem ninguém ganhando alguma coisa, a gente não tem apoio, a gente não precisa de uma sede física, a gente tem uma sede física emprestada, cedida por um tempo, mas a gente não, o trabalho da gente é completamente, pode ser resolvido indo no local, na escola e tal, mas a Raquel precisa, então assim, a associação precisa. Então, a gente vai deixar também, quem puder ajudar, quem não puder ajudar em dinheiro, quem puder comprar o material, quem não puder também. Orar também já é ajudar bastante. Desculpa, viu, Viviane, porque eu me estendi. Olha, eu vou compartilhar, a Marcela está aqui dizendo que não está conseguindo voltar, eu acho que a internet dela não está muito, muito bacana, mas fica aí um beijão, Marcela, pela obrigada aí pela sua Muito obrigada, Marcela, foi uma honra conhecê-la, espero conhecê-la pessoalmente em breve.
Eu vou salvar a live compartilhando ela com o Instituto, tá, Raquel? Porque aí as pessoas elas vão poder ter acesso a ambas tanto a nossa associação como ao Instituto. E não deixe de ir lá conferir e ajudar quem puder, por favor, gente. Se me permitirem depois, eu posso botar no YouTube do Instituto a live também? Posso? Pode. Eu não sei se consegue. Você vai gravar e salvar. Consegue sim. Consegue. Sim. É possível. Pode com certeza, sem problema algum. Bom, então, eu ganhei segue mais lá as redes do Instituto, vamos ajudar a gente. A gente precisa fazer o que a gente pode, né? Por quem a gente puder fazer pelo Instituto, que a gente puder fazer. Enfim, todo tipo de ajuda é válida. Então, ajuda o Instituto. E não tem que ser pouquinho, não. Qualquer ajuda é válida. Não é pouquinho, não. Não tem nada de pouquinho, pocão, não. Quem puder ajudar. A gente vai se debruçar numa cartilha interessante aí. Se Deus quiser, vai ter coisa nova aí entre a Infância Protegida e entre a instituição de vocês. Eu ganhei mais 3 amigas e vocês ganharam mais uma amiga aí. Para andarmos juntos e ajudarmos as crianças. Obrigada, Raquel. Foi um prazer. Contem comigo. A Viviane sabe, vocês que seguirem pedindo live com vocês, a gente faz. Tá? Obrigada pela sua atenção. Deus abençoe vocês. Um beijo. Fica com Deus. Vai ligar sua mãe. Amém. Vai assistir um pouquinho com ela. Um filminho. Tá, pode deixar. Beijo. Pessoal, obrigada. De coração. Boa noite, gente. Boa noite, gente.